Olá, muito bem-vindos à entrevista da semana do portal Brasil 61. Aqui você acompanha a opinião de gestores, políticos e entidades sobre as questões em discussão nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esta edição recebe a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Ela exerce a magistratura há 22 anos e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da AMB, que é a maior entidade de juízes do país, com mais de 14 mil associados. Entre eles, juízes e ministros das cortes estaduais, trabalhistas, militares, do STJ e STF, inclusive. Presidente Renata Gil, obrigado por nos receber. Olá, muito obrigada a vocês do Brasil 61. Prazer estar falando com você, Daniel, e com todos os espectadores. Doutora, a AMB e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, uniram forças e lançaram este mês aquela campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Por que essa campanha foi lançada e qual que é o objetivo dela? Então, a campanha ela foi pensada em razão do aumento do número de casos de violência contra a mulher, um aumento significativo, e nós sabemos que durante o isolamento social há uma subnotificação gigantesca. Então, preocupados com isso, a gente pensou em alguma campanha que pudesse ser um sinal muito claro de que as mulheres estão precisando de socorro e acionamento de toda a rede de proteção que já existe. Uhum. E como é que funciona? É um gesto? É uma coisa que incentiva a denúncia? A campanha é muito simples. A mulher procura uma rede de farmácias com um sinal que pode ser feito de batom, muito simplesmente um sinal vermelho desse jeito, e esse sinal já é indicativo de que a mulher está pedindo socorro. Imediatamente o atendente ou farmacêutico disca 190, a mulher espera em alguma salinha reservada até que a polícia chegue e ela então é levada, para a delegacia, para uma delegacia de mulheres, e toda a rede de proteção, como abrigamento, acompanhamento psicológico, é acionada. Então, ela se dirige especificamente para as mulheres que estão confinadas, que estão encarceradas com seus agressores durante a pandemia. A gente sabe que no isolamento social poucas mulheres conseguem sair de casa e por esse motivo nós escolhemos as farmácias, Daniel. As farmácias são ambientes neutros, são ambientes conhecidos, quase em cada esquina brasileira há uma farmácia, então a mulher facilmente consegue chegar nesse local, fugindo ou saindo desapercebidamente do seu agressor e apresenta esse sinal e aí imediatamente a polícia militar é acionada. As farmácias estão todas treinadas, já são 10.034 farmácias dentro do projeto e a ideia é que isso chegue a todas as farmácias do país. Uhum. Esse tipo de agressão, esse tipo de ocorrência de violência doméstica tem crescido durante esse período da pandemia? Crescido muito e não foi só no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. A violência contra a mulher ela tem índices alarmantes. No Distrito Federal, por exemplo, nós sabemos que a segunda causa de acionamento do 190 é a violência contra a mulher. Então, a primeira é a perturbação contra a ordem pública e a segunda é a violência contra a mulher. Veja que não é a violência normal, é a violência contra a mulher. Então, isso é muito sério e depende de uma articulação de ações voltadas para o combate a essa criminalidade. Então, por isso, nós estamos aí com a campanha. É uma campanha, Daniel, que é única no mundo. Nunca se fez uma campanha com essa dimensão nacional como é a Sinal Vermelho. A gente tem articulação com todas as polícias dos estados, há uma necessidade de atendimento prioritário a essa mulher e a gente agora acredita que os marcadores da campanha poderão gerar índices que serão utilizados no mundo todo e podem colocar o Brasil numa posição de vanguarda com relação ao combate a esse tipo de violência. Uhum. Presidente, muitas mulheres ainda hoje deixam de denunciar por medo de retaliações em casa, de sofrerem mais agressões. A justiça hoje tem ferramentas para garantir a segurança dessa mulher após a denúncia? Exatamente. As medidas protetivas, nós sabemos que já há um grande arcabouço legislativo, há muitas normas que protegem a mulher. Agora mesmo, recentemente, foi aprovada uma lei que prevê um atendimento prioritário às vítimas de feminicídio, aí os parentes, vítimas da mulher que foi assassinada, e as mulheres que foram estupradas.
Então, já há todo um movimento legislativo de proteção, já tem organizações não governamentais, nós já temos abrigos públicos, nós já temos redes de psicólogos, de assistentes sociais trabalhando nessa causa. O que é importante é nós incentivarmos as denúncias. Esse é o grande gargalo que a gente tem hoje. As mulheres, ou por vergonha, ou por falta de acesso, não conseguem denunciar. Então, esse que não é um problema da justiça, porque a justiça só atua depois, né? Atua quando é acionada para a aplicação de medidas protetivas, a justiça vem ao encontro da sociedade, estende seu braço e atua já nessa fase inicial, que é a fase da denúncia. Ajuda as mulheres a denunciar. Uhum. Então, para o leitor que se interessar no portal Brasil 61 e também no site da AMB, é possível encontrar mais informações sobre a campanha Sinal Vermelho contra a violência. Mas, se a senhora permitir, eu vou mudar um pouquinho de assunto. A pandemia do coronavírus mudou hábitos de trabalho de empresas e em repartições públicas, por exemplo, com o uso mais frequente das plataformas online, na internet. O Poder Judiciário também se adaptou a essas tecnologias? Como que a senhora avalia os serviços da Justiça durante essa quarentena? O Poder Judiciário se adaptou muito facilmente a essa nova tecnologia. É preciso ser dito, Daniel, que desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março desse ano, o Judiciário já se remodelou e nós apresentamos à sociedade, até agora, até o dia de hoje, 268 milhões de atos já praticados pela Justiça. É um número monumental, levando em consideração que na Justiça brasileira nós temos 85 milhões de processos tramitando e apenas 18 mil juízes, né, trabalhando, mas esses números são incríveis. Isso denota que nós nos transformamos muito rapidamente com essa nova realidade, a do distanciamento social e de não possibilidade de realização de atos presenciais. Então, tribunais de justiça, como por exemplo o de São Paulo, saíram de 5 mil acessos antes da pandemia, passaram para 23 mil acessos e já estão com 30 mil acessos eletrônicos. Todo o sistema de informática trabalhando, o Conselho Nacional de Justiça entregou uma plataforma digital aos juízes brasileiros para que eles exerçam as audiências através de um sistema de videoconferência. Então, tudo muito fácil e sem depender, inclusive, das TIs dos tribunais, né? Então, o próprio juiz, na sua residência, através do seu trabalho remoto, pode fazer audiências. Então, nós nos reinventamos muito rápido e é importante que se diga, muito melhor do que países mais avançados, como os Estados Unidos, que tem tecnologia avançada. Eu pude conversar com juízes da Universidade de Berkeley, juízes que atuam no norte da Califórnia, e nas primeiras semanas de pandemia, eles sequer tinham conseguido fazer as audiências virtuais com os advogados e com as partes. O tribunal estava absolutamente parado. Era um lockdown judiciário. E o nosso não. O nosso, desde o primeiro momento, esteve funcionando durante todo o tempo. Com as limitações, né, porque a gente sabe que atos presenciais não são possíveis, mas de forma remota, muito tranquilamente. A senhora acha que depois do fim da pandemia vai ter alguma coisa de mudança de processo que vai ser mantido, que realmente vai ter uma mudança em alguma forma de fazer as coisas na justiça, ou tudo deve voltar ao normal? Não, agora a gente tem o novo normal. O novo normal é agregar toda essa tecnologia que foi implementada a toque de caixa e que vem funcionando muito bem em favor da sociedade, do jurisdicionado. Isso diminui o tempo de processo. A gente sabe que haverá outras ondas de contaminação, então é possível que a gente tenha que restringir o acesso em algum tempo, né, até o final do ano e no início do outro ano. Então, as plataformas digitais, o processo eletrônico, ele é muito importante que ele seja melhorado e implementado em todos os tribunais do país. A gente sabe que em alguns estados ainda há muitos processos físicos, são 22 milhões de processos físicos, segundo o levantamento que a própria AMB realizou. Então, esse é um desafio, mas a tecnologia está realmente aliada e agora essas novas normativas, até a realização de mais audiências por videoconferência, isso vai ser uma realidade daqui para frente, assim como o trabalho remoto. Uhum. Doutora Renata Gil, a democracia brasileira vem sendo debatida de forma consistente nos noticiários, nas redes sociais, também nas casas, nos lares dos brasileiros ultimamente. Há uma notória crise, ao menos em discursos, nas relações entre os poderes do país.
Na opinião da senhora, as relações entre o judiciário e os demais poderes está frágil? Ou seja, estamos vivenciando tempos sem diálogo entre os poderes ou não? Sim, a gente tem notado não frágil, né? Eu penso que a democracia brasileira ela é muito sólida, as nossas instituições são muito fortes, funcionam muito bem, e falo isso por experiência própria. Eu já fui avaliadora no Chile para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e pude avaliar as instituições de um país sério como é o Chile e as instituições brasileiras. Nós estamos há anos-luz em termos de tecnologia, de funcionamento, de qualificação de servidor público, nós somos muito bons. Então, eu penso que a democracia brasileira ela não tem espaço para enfraquecimento pela força das suas instituições, por uma Constituição da República muito repleta de direitos e muito social. Então, eu penso que não há crise. O que há é, sim, um embate institucional que não é saudável para o país, especialmente nesse momento em que nós temos um único inimigo, que é o vírus, que é o combate ao Covid-19. Então, o diálogo, na minha concepção, na minha avaliação, é o único caminho que vai nos levar a sair de uma forma menos problemática, menos traumática desse estado de crise que nós vivemos e que vai ser acarretado certamente pelo empobrecimento, né, do país em razão do mau funcionamento da nossa economia pela própria pandemia. Então, o diálogo é fundamental e esses ataques que nós temos visto, né, ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao Parlamento, precisam ser coibidos. Nós temos normas para isso. Isso é de grupos pequenos que querem gerar instabilidade, mas não vão conseguir. Tanto que as respostas aí já foram dadas, né, as investigações estão em curso, pessoas foram presas. Então, nós não aceitaremos e não nos calaremos, Daniel. A AMB fez um ato recente, né, em defesa do Supremo Tribunal Federal, em defesa da democracia brasileira, porque nós não vamos nos calar. Nós estaremos vigilantes, atentos ao nosso sistema, à nossa democracia. Uhum. A senhora acredita que é normal numa democracia ter esses embates de vez em quando, que é uma coisa que a gente vai superar? É muito normal do processo democrático, ele é dialógico, ele é de contraposições. Agora, nós temos as respostas todas para os inconformismos na nossa Constituição. A nossa Constituição tem todos os remédios democráticos para todos os inconformismos, sejam eles decisões judiciais, sejam eles atos do Poder Legislativo. Nós temos comissões parlamentares de inquérito, nós temos um sem número de recursos. Nosso sistema recursal é um sistema criticado pelo grande número de recursos. Por que não recorrermos aos recursos, né, ao invés de estarmos usando redes sociais ou então a imprensa para discutir decisão judicial? Decisão judicial deve ser cumprida. Se você está inconformado com ela, tem que usar do método recursal. Uhum. E quais são as possíveis consequências desses embates? Existem consequências que podem realmente acontecer? É como eu disse, eu acho que não há abalo às instituições, eu acho que a democracia brasileira ela é muito forte, consolidada. Eu, no outro dia, conversava com o ministro Lewandowski numa live e ele diz uma coisa que é muito pertinente. O Estado brasileiro ele se apresentou de uma forma mais robusta dentro desse federalismo, né? Então, e o conceito de democracia ele é indissociável do federalismo. Então, o que eu acredito é que esses pequenos contratempos, esses embates já estão recebendo do Estado brasileiro as respostas necessárias. Tanto é assim que investigações estão sendo conduzidas, prisões foram efetuadas e a imprensa tem exercido um papel muito importante de trazer à tona tudo isso que vem acontecendo. Então, eu acho que todas as instituições democráticas que atuam de forma livre e independente, autônoma, tal como a Constituição estabelece, têm sido relevantíssimas para a manutenção da democracia brasileira no estado em que a Constituição prevê, firme, forte e repleta de instrumentos e remédios constitucionais. Uhum. Doutora, agora voltando um pouquinho para falar sobre a campanha do Sinal Vermelho, eu queria saber se já tem alguma forma da gente medir resultados, já tem algum relato interessante sobre um efeito positivo dessa campanha.
Olha, o efeito da campanha é positivíssimo. As nossas redes sociais estão repletas de personalidades, né? Sejam do mundo político, sejam do mundo artístico, postando, ajudando a informar a população, porque essas pessoas fazem chegar essa informação de forma mais rápida às pessoas que precisam da campanha. Então, ela já é um grande movimento. Os números das redes sociais são gigantescos. E a aferição dos casos do sinal vermelho nós vamos fazer agora através da implementação do protocolo com a Polícia Militar. As polícias militares ainda não implementaram o protocolo. A gente sabe que as denúncias já estão chegando às farmácias, mas só após esse protocolo é que nós vamos saber exatamente qual foi o atendimento do 190 que foi canalizado via campanha Sinal Vermelho ou que caiu na rede ordinariamente. Então, em breve, nós teremos esses dados todos consolidados e que são importantes, Daniel, para que a gente mostre para o mundo o que o Brasil fez no combate à violência contra a mulher, uma ação que seja consistente e efetiva. E aí, nesse sentido, tanto a AMB como o Conselho Nacional de Justiça tem grupos de acompanhamento e monitoramento dessa campanha. Essa campanha não foi lançada no dia 10 e entregue para a sociedade, não. Ela já é uma campanha da sociedade, todo mundo pode agregar, colocar sua logo, as empresas todas podem se unir a nós, mas nós vamos fazer um monitoramento permanente, porque nós só vamos descansar quando os números caírem. E cada vida que for salva, se for uma que for salva, já valeu a pena todo esse esforço gigantesco, hercúleo, que a gente está fazendo para tornar a campanha de verdade uma campanha nacional, como nunca foi feita antes. Uhum. Doutora, a senhora é presidente de uma associação que fala por juízes de várias instâncias, né? Voltando a falar sobre aquela questão da democracia nesse momento atual, a gente lembra muito das instâncias superiores, mas como que os juízes das outras instâncias, todos os juízes do Brasil, podem agir para melhorar esse diálogo nas esferas estaduais e municipais, assim, a favor da população? A gente já tem algumas iniciativas muito importantes de diálogo interinstitucional. Eu cito como exemplo a Bahia. A Bahia tem um comitê de relações interinstitucionais que funciona muito bem. Então, por exemplo, as questões relativas à dívida ativa, né, pagamento de tributos, que ficam geralmente represados nos corredores judiciários, a Bahia tem conseguido, com ações programadas e coordenadas, diminuir esse estoque. Então, várias iniciativas já estão acontecendo nos tribunais, já há um estreitamento interinstitucional muito bom no Brasil e a gente acredita que esse é o caminho, o futuro é esse. Como eu tenho dito, o diálogo entre as instituições é fundamental para que as ações sejam articuladas. A gente tem inúmeros problemas, a gente tem carência de recursos, especialmente na segurança pública, mas a gente acredita que com a união de esforços e com uma programação direcionada a determinados problemas que são maiores, que são macro, como é o caso, por exemplo, da violência contra a mulher, nós vamos conseguir resultados mais positivos e melhores para o nosso país. Uhum. Tá certo, doutora. Eu acho que essas eram minhas perguntas. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de frisar, de dizer na entrevista? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, dizer que a Justiça está atenta e que fique enfatizado que nós da Justiça brasileira, de forma muito vanguardista e revolucionária, conseguimos atuar de forma positiva nesse período de pandemia e estamos nos preparando para os tsunamis pós-pandemia, que serão muitas ações judiciais, porque a gente notou que houve uma restrição ao acesso, né? Muitos escritórios de advocacia não funcionando plenamente em razão do isolamento, também as defensorias públicas dos estados. Então, a gente sabe que quando o expediente físico voltar, a justiça será bastante demandada e entregará para a sociedade as respostas que elas nos pedem, que elas precisam. Hoje eu conversei com a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Presidente, muito obrigado por receber a nossa equipe. O entrevistado da semana fica por aqui. Deixe o seu like e compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais. A informação para novos tempos você acessa no portal brasil61.com.